Irmãos, 4 evangelhos, primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, que relatam a vida de Jesus. No entanto, isso não é uma biografia do Senhor Jesus Cristo, simplesmente relatando aqui quem ele era, quem é ele mesmo, e ainda ele é Filho de Deus, e assim que, para que a gente possa acreditar, através de toda essa história, fatos, milagres, quem é realmente ele é, para que a gente tenha a crença, com isso seja salvos. É simplesmente esse propósito. No entanto, os primeiros 3 livros, Mateus, Marcos, Lucas, a gente chama Evangelho Sinóptico, que 3 escritores descrevem a vida do Senhor Jesus Cristo numa forma cronológica. E eles realmente trabalham os fatos milagrosos e seus passos do Senhor Jesus Cristo numa ordem do tempo. No entanto, o 4º evangelho, ou melhor, evangelho segundo João, é um pouco diferente, que não preocupa com essa ordem cronológica, porque João tinha um propósito, de acordo com a sua inspiração de Deus e Espírito Santo, ele queria mostrar realmente quem é esse Jesus, como tal, Filho de Deus. E assim, uma coisa muito interessante, esses 4 evangelistas, eles mesmos tratam esse assunto de multiplicação de pães e peixe. Esse é o único milagre do Senhor Jesus Cristo que está registrado todos os 4 evangelhos. É o único milagre. E por exemplo, de último aspecto da crucificação de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, todo mundo relata, mas milagre, sinal. E esse sinal de Deus, milagre de Deus, somente esse milagre de multiplicação de pão, que é 4 evangelistas, comenta todo mundo como se fosse combinado. Por quê? Esse milagre é muito impactante, que Jesus Cristo alimentou 5.000 homens, pessoal. Naquela época, mulheres, tá? Naquela época, por favor, eu respeito, eu não sou feminista, mas eu respeito muitas mulheres. Enquanto o homem fica mais velho, tem que respeitar mais mulheres, tá? Senão vai ter seu problema futuramente. Então, irmãos, a gente, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não faz mal, pessoal. Isso não salva. E, no entanto, Jesus Cristo, ele revela esse assunto, o que significa realmente alimentar 5.000 pessoas, varões. Mulheres não são contadas, nem crianças. Então, eu acho que o mínimo é 10.000 pessoas, ou mais, não é assim? Não contava no censo de contagem do povo. Então, 5.000 homens, mais mulheres, ainda mais crianças, comeram, ainda com quantos pães? 5 pães, pessoas. 5 pães de o quê? Cevada, uma comida muito precária, uma comida que agora não, agora é bem-estar, agora é comida, como que fala? De saudável, dieta, muito bom, mas naquela época é para pobre mesmo. E quando fala que 2 peixes, o pessoal acha que é peixe pescado, turta, salmão, pensa que é assim. Não é não, pessoal, é peixinho, lambari. Conhece lambari? Pequenininha, nem anchovinha assim, anchovinha. Só para descer bem essa pão de cevada, que realmente fica entalada, né? Então, a pessoa come um pouco desse para descer bem. Mas como Jesus Cristo conseguiu alimentar mais de 10.000 pessoas? Então, 4 evangelistas, todo mundo escreve, registra isso. Então, é um dos atos milagrosos do Senhor Jesus Cristo, muito famoso, né? E assim, nós hoje gostaríamos de compartilhar esse multiplicação de pão que todo mundo conhece.
Alguém não conhece? Esse é pessoa de Marte. Mas todo mundo conhece. Então, pessoal, raciocina comigo. Só que nós queremos ver esse milagre nos dois aspectos. Primeiro, do lado do homem, né? Lado do homem. Como o homem vê esse milagre? Com o que o homem realmente se espera? O milagre esperado pelo ser humano, né? Como que um homem? Aí que a gente tem que ver. Outro, o que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar através desse milagre. Então, ele disse propósito desse milagre. No entanto, quem beneficiado é homens. Então, como o homem espera sobre esse assunto? Isso que nós compartilharemos. Primeiro ponto, vamos lá, irmão Cássio, o que o homem espera sobre esse milagre? E primeiro ponto é, todo mundo junto, qual o sinal que espera? Exatamente, senhores, por que vocês estão aqui nesta manhã? Vocês podem estar em outro lugar, piscina, no campo, ou praia, ou parque, pedalando, ou descansando, andando com cachorrinhos e família, ou pelo menos esticando perna e preguiçando um pouco na sua cama, todas as coisas, não é assim? É um dia bom para tomar brunch, porque é difícil tomar café da manhã nem almoço, então toma mais ou menos 11 horas, começa 11 horas até 5 horas da tarde. É uma vida regalada, pode ser assim, mas por que, irmãos, estão aqui? Nada mais, nós ouvimos de outra forma sobre Senhor Jesus Cristo, sua vida, sinais. Alguém ouviu, alguém queria experimentar isso na sua vida, e assim, alguns de nós já experimentaram sinais, milagres de Deus, a graça de Deus, ou melhor, e assim a pessoa compartilha essa vida. Mas eu gostaria de chamar a atenção desses primeiros 2 versículos, né? Hoje, o que a gente fez leitura. Primeiro versículo, começa assim: depois destas coisas, tudo aconteceu até capítulo 5. Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, também chama essa região de Betsaida, é uma região norte da Galileia. E seguia-o numerosa multidão, muita gente seguia, porque ouviram sobre suas curas, milagres e sinais, e isso foi propagado muito rapidamente, então multidões queriam ver, e certamente viram, então somava cada vez mais, multidão, eles chegaram até essa região, pela fama, e também eles eram realmente testemunho ocular, e viram todas essas coisas, e juntava cada vez mais as pessoas. Está escrito, repetindo de novo, leitura de 2º versículo: seguia a numerosa multidão, porque tinha visto os sinais. Essa é a razão, porque tinha visto os sinais, viram muitos sinais, que ele fazia na cura dos enfermos. Por isso que chegava muita gente, né? Só que muita gente, mais de 10 mil pessoas. Mas, como o evangelista Lucas, ele relata isso, Lucas capítulo 9, versículo 11 e 12. Vamos lá, 11 e 12, todo mundo junto. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de curar. Mas o dia começava a escurecer. Então se aproximaram os 12, lhe disseram: despede a multidão, para que, indo à aldeia, e comprem circunvizinhanças, e hospedem, e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Era um lugar deserto. Tinha mais de 10 mil pessoas. E ainda a pessoa não sabia que dia está declinando. Dia é pôr do sol. Dia já estava escurecendo. Mas agora é diferente. Lucas observou claramente que relata o que João não relatou. Todo mundo vinha para ver sinais. Que realmente Jesus curava muitos homens e enfermos. No entanto, também falava o quê? Falava o reino de Deus.
pessoa queria ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Eles não sabiam que nem comeu refeição. Eles não sentiam, porque era farto da sua palavra. Viram os sinais, era uma coisa fantástica, né? Até perdeu ir para a toalete, ir para restaurante, para todo mundo. E ninguém percebeu que já estava escurecendo. Mas quem percebeu? O Senhor Jesus Cristo. No entanto, Lucas mostra claramente que 12 discípulos se aproximam ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, já está escurecendo o dia. O Senhor tem que despedir logo esse grupo. Fica à noite, aqui não dá. Dispersa eles, vai para cidades, circunvizinhança, e eles se hospedar e comer alguma coisa. E eles têm que comprar, tem que se virar. A gente não tem dinheiro, não. Todo o cartão de crédito bloqueado, meu limite é muito pouco, para alimentar, compra toda isso, não dá. E também não existe aqui uma padaria que suporte esse número, restaurante, eles têm que ir para outra circunvizinhança toda. É muita gente, Senhor, vai logo, Senhor, está muito devagar, está escurecendo. Aí 12 reuniram, chegaram ali. Aí, Senhor, olhou. Mas como que o Senhor fala, voltando para o nosso texto, João, capítulo 6, versículo 3. Né? Então, essa região aqui, Lucas comenta melhor, né? Por isso a gente pegou uma carona até aqui. Versículo 3, todo mundo junto. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próximo. E João sempre relata que Jesus Cristo é um judeu comum, um homem devoto. Quando chega a festas, periodicamente, judeus, ele sempre subia a Jerusalém. E era a época de Páscoa, né, uma das festas maiores entre judeus. Então, todo mundo, judeus, na época de festa de Páscoa, vai para onde? Vai para onde? Pessoal, eu pergunto só o que os senhores podem responder, tá? Geralmente, nessa festa importante, eles vão para onde? Jerusalém. Como a gente, quando a gente fica final de ano, aqui tem muitos jovens na nossa igreja, vão para onde? Sua terra, a família, não é assim? E carnaval, a gente volta tudo, vai para Happy Family, tá? É assim que a gente faz. Então, irmãos, e naquela época, essas pessoas, judeus, vão para Jerusalém, mas eles estavam onde? Eles estavam onde? Deserto. Com quem? Com Jesus Cristo. Eles começaram a saborear a palavra. Começou a saborear Filho do Homem. Começou a saborear essa revelação e grande poder de Deus, Jesus Cristo. Essa multidão estava no deserto. Então, tudo bem, aí que João deixa um recado, só para lembrar, certo? Porque era uma coisa importante a acontecer, tinha muita gente. Muito bem, aí versículo 5, vamos lá, versículo 5, vamos estar todo mundo junto? Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde pães para lhe dar comer? E chamou Filipe. Ele tinha 12, mas ele começou com um, que é Filipe. Não é nosso Felipe, não, é Filipe, ainda bem. Conversou com Filipe. Filipe, onde que a gente pode comprar pão? Aonde? Por quê? Esse naturalmente, Filipe é dessa região. Vocês podem pesquisar que a gente estudou, que é João capítulo 1, versículo 44, mostra que ele dá Betsaida. Essa região de Tibérias é Betsaida. Então, como ele conhece bem as cidades, ele conhece todo dono de padaria, posto de gasolina, restaurante, tudo, né? Pastelaria, ele conhece tudo. Então, onde que nós compraremos esses pães? Perguntou. Aí ele falou, o que o senhor está falando? Versículo 7. Versículo 7. Vamos lá? Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não é assim, refeição, pedaço. Só para dar pedaço, nem 200 denários vai resolver. Ele mostrando a limitação dos seus discípulos, né? E a gente tirando tudo, até cheque sem fundo não, limite de cheque especial, e crédito de cartão de crédito, todo mundo com dinheiro, moeda que a gente tira tudo, também não dá. Mas só para eles
saborear. Chama tirar gosto. Só para tirar gosto. Só para cheirar, precisa quanto? 200 denários, Senhor. Não dá. O Senhor Jesus Cristo não perguntou, Ele não pediu uma solução, né? Como nós alimentaremos, aonde nós compraremos, onde nós conseguiremos esses pães para alimentar esses mais de 10 mil pessoas? Só 5 homens. Como? Não perguntou, pessoal. Perguntou ou não perguntou? Não perguntou a opinião dele, porque ele da região. Perguntou. Só que ele, em vez da solução, ele dá o quê? Problema. Impossibilidade. Número 2. Vamos lá? Todo mundo junto, leia número 2. Já. A realidade do ser humano aponta as impossibilidades, ao invés da solução. Meu amor, uma esposa falando, né? Eu decidi estudar inglês, porque todo mundo tem que saber inglês. Agora, século XXI, mínimo tem que falar inglês, porque quando a gente viajar, Miami, fazer compras, quando a gente vai para Islândia e Holanda, eu quero falar inglês, por isso eu vou aprender inglês. Aí o homem fala assim, querida, fala português primeiro corretamente. Ou ela fala assim, você que nunca estudou, o quê? O quê? Fala de novo. O que você falou? Fala de novo. Acho que não ouvi. Alguém estava falando alguma coisa. Em vez da solução, vê impossibilidade. Pai, agora eu preciso um notebook, sei lá, eu preciso de iPad, eu preciso estudar, eu quero arquivar todos os meus estudos, tarefas, digital, tal. Desde quando você estudou? A gente tiver impossibilidade. Mas a gente, vamos a gente fazer isso. Não. O pastor sabe quanta reserva a gente tem para fazer missão? Vê impossibilidade. Impossibilidade. O quê? Vamos fechar todo o departamento? Acho que melhor não fazer culto. Vamos a gente andar aqui, cadeia rodeado. Vamos adorar Deus assim. Está errado, pessoal. O homem vê impossibilidade. Tudo é impossível. Tudo começa com não. Isso é natureza humana. Primeira palavra que crianças aprendem o quê? Mamãe, né? Claro, mamãe, não é, não é assim? Depois o quê? Papai, muito depois. Depois, que palavra que criança aprende? Não. Incrível, no mundo inteiro. Não. Imagina, começa com não. Tudo é não. Tudo olha as pessoas com não. Toda a situação começa com não. Tudo é impossível. Pior ainda, versículo 8. Seu amigo André, outro discípulo. Vamos ler todo mundo junto. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou. André, irmão do Pedro, aquele que evangelizou Pedro, pessoal, tá? E ele, o que ele fala? Versículo 9, todo mundo junto. Está aí um rapaz que tem 5 pães e cevada, e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Nossa, esse André é mineiro. Come quieto. Já pesquisou tudo. Já pesquisou. Felipe, ele olhou, né? Ele conhece sua cidade, circunvizinhança, falando, senhor, não dá. Eu calculei com o meu bom cálculo, o senhor sabe, né? Que eu sou engenheiro, tá? Fiz computação matemática, já calculei tudo, e isso com 200 denários, só um pedacinho aí. Já fez. André não, André é mineiro. Então ele começou a abrir marmitex aí. Aqui diz que um rapaz, aqui é um menino, pessoal, menino, aqui menino. Eu não sei, mas por que André pegou marmita do menino? Claro, menino, deve ser marmita pequeno, não é assim? Menino é grandão. Deve ser filho de água viva, né? Mas geralmente é pequeno. Aí abriu, o que encontrou? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, que já expliquei, né?
tipo lambaré, né, salgados, assim, coisa. Aí falou, Senhor, o que o Senhor quer com isso? É irônico, né? Irônico. Filipe já falou que não vai dar. Com mesmo 200 denários, só pedaço não dá. E André, por cima, fala o quê? Que usa 5 pães e 2 peixes. Olha a gente, 10.000 pessoas. Matou de vez. Homens vê impossibilidade. Impossibilidade. Não fala a solução. Mas vamos voltar ao versículo 6, Cássio. Vamos ser todo mundo junto? Mas Jesus dizia isto para Felipe experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer, que Jesus já tinha solução. Jesus, para ver, deu uma prova, como que seus discípulos estavam aí. Porque já viram, desde a transformação da água para o vinho, eles não beberam aquela água, vinho, e ainda louvaram Deus, não é assim? Eles não fizeram tudo, eles não viram. Só Jesus Cristo falando com o filho de um oficial de rei, curado, só de falar, não é assim? E Jesus Cristo não curava aquele homem de 38 anos, né? De Betesda, que realmente 38 anos deitado aí, que o homem levantou, foi embora, não é assim? E vários os sinais, muitas coisas, mas eles não entendiam. E Jesus Cristo já sabe o que fazer, só ele queria ver, testar, experimentar a gente. Ele sabe nossa situação, ele sabe dificuldade, ele queria ver sua situação, minha situação. Irmãos, quando Satanás dá tentação para nos destruir, acabar. O que é o propósito da tentação de Satanás? Para você sentir ofendido, porque fala isso, e quando você ouve essa tentação, faz tudo você afastar de Deus, afastar da adoração de Deus. Acho que não vou para a igreja, eu vou descansar um pouco, depois eu vou começar tudo de novo. Tudo o quê? É tentação de? Não sabe? Diabo, pessoal. Fala aí, pessoal. Tentação de diabo. Tentação de diabo deixa você dar outra desculpa. Eu fiz muito missão, nessa vez não. Para que missão? Eu vou fazer missão na minha casa. Tudo para da impossibilidade para afastar. Afastar do culto, afastar da igreja, afastar de Deus, afastar a obra de Deus, afastar de servir, afastar de seu sacrifício, afastar tudo. Depois fica o quê? Indiferente. Quero ver. Essa é a tentação que o diabo traz para o homem. Mas a tentação que Deus entrega tem sofrimento também. Mas é bem diferente. Como disse Salmista 119, versículo 67, que a gente conhece muito bem, antes de ser afligido, era o quê? Vamos ler todo mundo junto? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo tua palavra. Eu guardo tua palavra. Através da tentação de Deus, o quê? Deus faz a gente crescer nossa vida. Era diferente. Mas o homem vê essa impossibilidade. Então, número 3, o aspecto do homem. Então, primeiro o quê? Diante desse milagre, o homem busca Deus através de sinais. Tudo bem, você ouviu sinais. Agora, esses sinais estão acontecendo na sua vida? Ótimo, mas só isso? Não, para você ouvir a palavra de Deus. Porque a gente não dá para conhecer Deus. Ou conhece? Não dá. A gente conhece somente o tamanho que nós conhecemos de Jesus Cristo. Contato que nós temos com Jesus Cristo é esse contato que a gente conhece Deus. Essa pouca coisa que a gente conhece do Senhor Jesus Cristo, com esse tamanho que a gente conhece Deus. Porque Deus está revelado em Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo, o homem jamais entenderá, jamais compreenderá. Não entende. Não entende de jeito nenhum, pessoal. Somente nós conheceremos
E assim, número 3, vamos lá. O ser homem, ao invés de crer em maiores milagres, se interessa em fatos anormais. Interessante. Homens, que coisa anormal. Anormal que aconteça. Em vez de esperar coisa de Deus, grande milagre, pessoal. O que a gente está fazendo? Irmãos, homens, busca coisa que não é normal. E acontece alguma coisa anormal. O homem pensa assim, eu não vou trabalhar, Deus que vai me sustentar. Dá para fazer isso? Isso é anormal. Mas está difícil o trabalho. Mas com esse trabalho que vai acontecer o milagre. Irmãos, para Deus é normal. Seus atos normais, para a gente chama o quê? Milagre. Não é a anormalidade de Deus. Deus faz normal. Irmãos, sabe uma coisa? Sabe o que é maior milagre? Repita comigo. Meu maior milagre. Que eu estou aqui. Estou adorando Deus. Estou ouvindo a palavra de Deus. Esse é o maior milagre. Meninas, meninos, jovens, adultos, varões, mulheres. Fato de a gente desse horário. Orar, mesmo que você está feliz ou não. Mesmo que você está satisfeita ou não. Eu não quero saber. Isso não é minha parte. Eu também tenho minhas dificuldades. Você deve ter suas dificuldades. Eu preocuparia com meu rosto. Tentarei esconder meus sofrimentos. E realmente guardar minhas tristezas. Não precisa manifestar no seu rosto, já que não é tão bonito, não é tão bela. Não amassa o seu rosto, não. Não amassa, não. Pelo menos aqui neste lugar. Para adorar Deus. Para louvar Deus. Esse é o maior milagre que aconteceu na sua vida. Mas você ouve, você vê outras pessoas pela anormalidade. Por que faz aquilo? Eu vou pensar, o que está falando? Será que é isso? Irmão, não pode ficar assim, não estou tirando saúde nenhuma. Não é pessoa, não é isso. A normalidade que a gente busca. Tem que buscar maior milagre. Não viu milagres? Esses discípulos não estavam presentes. Mas nossa dúvida é isso. Por que esquece tão fácil? Oh, pelo amor de Deus, pessoal, abre seus olhos. Seja corajoso. Nem precisa ser corajoso, não. Fala a verdade. Você nunca experimentou a graça de Deus na sua vida? Acho que não, então. Nunca experimentaram. Nunca experimentaram? Aí por que fica calado? Está com vergonha porque deve ter vivido sozinha, minha força sozinho. Eu recebendo graça, pela graça que eu vivo. É muito vergonha. É assim? Eu não posso estimular a bênção de Deus. Eu não posso pedir graça de Deus. Eu vivo assim. Eu sou cristão decente e tal, mas eu vivo do meu jeito. É assim? Quem recebeu graça de Deus? Mas quem não esqueceu essa graça? Por isso você está desanimado. Não é que a situação é difícil. Você está desanimada. Você está frustrada. Por quê? Por quê? Fala, eu esqueci. Todo milagres. Toda a graça. Toda a bênção de Deus. Seja corajoso. Ainda no fundo do seu coração você espera o quê? A normalidade. Minha família muda assim. Meu pai muda assim. Minha mãe assim. Meus irmãos assim. Acontece trabalho assim. Eu faço isso. Tudo anormalidade.
Esse é o homem que espera diante do milagre. Primeiro, todo mundo reunido, mais de 10 mil pessoas por causa de sinais. Tá bom, se for sinais, não tem que não esperar sinal. Mas não, agora esqueceu. A situação está difícil. Então esqueceu o milagre. Irmãos, tá bom, você tem problema de namoro. Sim, você tem problema do estudo, problema do trabalho, parte de finança, moradia, relacionamento, ou você mesmo, sua identidade, profissão. Você tem problema sério, irmãos. E daí, aqui, o que realmente você espera de Deus? Não é a ajuda dele? Não é graça dele? Não é bênção dele? Então, tem que esperar nele. Você acha que Deus vai derramar graça? Uma filho que está assim? Você acha que Deus vai te abençoar? Se tiver esse Deus, eu não acredito. Eu não quero esse Deus. Mas Deus dá aprovação. Difícil. Esse é lado de Deus. Lado de Deus. Nosso irmão Cássio, vamos lá. Hoje o senhor está muito bem, tá? Número 1. Todo mundo junto. O objetivo da aprovação de Deus é trazer crescimento espiritual. Por isso o salmista disse, antes de ser afligido, estava totalmente fora, errado o meu caminho, mas agora eu ouço, eu guardo tua palavra. Irmão, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, 13. O que nos fala? Todo mundo junto? Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Toma cuidado. Se achar que você está bem, você vai cair. Você cai. Provérbio coreano fala assim, até macaco cai do galho. Até macaco. Você não acredita? Se não acredita, eu vou mostrar. Eu tenho um vídeo clipe que é um macaco caindo do galho. De bobeira. Eu vi tanto. Tomar cuidado, se você pensa que você está em pé, você vai cair. Versículo 13. Mas não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O que Deus faz, Ele conhece a gente. Quando perguntou para o Filipe, ele sabe a limitação dos seus discípulos. Quanto ele tem, o que eles podem fazer. Jesus sabe. Se Jesus perguntou, como, onde nós comeremos, o que eles têm que falar? É Senhor. Não é assim? Senhor, a gente não tem nada. A gente não tá. Mas, graças a Deus, a gente tem o quê? Jesus. Tem Jesus. Não viu? Quando faltou vinho, quem que fez? Quando faltou vinho no casamento de Caná, quem que fez? Então, quando não tem pão, quem que vai fazer? Eles que vão fazer? Mais de 10 mil pessoas. Você acha que você pode mudar alguém? Porque sua oração é poderosa? Conheça a Deus. Entrega com a humildade. Rendei-vos a Deus. Rendei. Vai fazer missão porque você é corajoso? Sob graça de Deus. Porque o Senhor está comigo. Mesmo que eu ande vale da sombra da morte. Senhor, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Senhor Jesus está aí. Irmãos, Deus sabe, quando Ele sabe nossa força, Ele sabe nosso limite. E não dá além das vossas forças. Vamos lá, pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aleluia, amém. Ele dá isso que tem que confiar. Olha, o que agora Deus olha, todo mundo achou, o quê? 5 pães cebadas, 2 peixinhos, olha a multidão, mas Jesus mandou trazer, o que ele fez? Ele agradeceu a Deus. Versículo 11, o que está escrito assim? Então, todo mundo junto. Não, nosso original, João 6:11. Isso, vamos lá. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças a Deus, e distribuiu-os entre eles, ou também igualmente os peixes, quanto queria. Ele agradeceu. Mas os homens deixaram, porque é pouca coisa. 5 pães, 2 peixinhos, não dá. Mas Jesus o quê? Agradeceu. É com a pouca coisa. Eu fiz pouca coisa, Senhor, acho que não. Não, aquela pouca coisa. Se você olha a Deus, mesmo essa pouca coisa. A gente fez missão. Diante da salvação, toda a história da cruz do Senhor Jesus Cristo. A gente fez o quê? Quase nada. É, não é, pessoal? É, não é? Quase nada. Mas isso é o quê? Com isso que Deus faz milagre. Com isso. Aquele pequenininho menino que a gente encontrou, quem sabe, se ele se tornar um professor grande, ou ele ser um grande comerciante, mesmo que ele se torne bombeiro, mas aquele que realmente tem fidelidade, que socorre a pessoa, seja enfermeira, seja realmente um gari que limpa a rua, mas seja fiel, que tira aquele casco do vidro, que revitou, sem furar pneu, que matou outra criança. E cada um tem sua fidelidade. Tem que agradecer um pouca coisa. Era muito tempo, acho que mais de 10 anos. 10, 11 anos, naquela época, lembra, acho que Alex, Clara lembra, né? Que quando a gente ia à missão, a igreja toda ia para a missão. Porque não passava 30, 40. Então um ônibus ainda sobra, levando todas as crianças. Então quando a gente para a missão, tem que fechar a igreja. Era uma casa velha lá na aclimação, a gente fecha, a gente colocava um aviso. Família, Igreja Água Viva está em missão. Nós não falimos a igreja, não fechamos a igreja, estamos em missão. Tem que escrever. Aí, daqui a um mês, ou daqui a 4 semanas, 3 semanas, a gente volta. Por favor, visitante, desculpe, mas venha depois dessa data. Agradecemos muito, a gente tem que escrever. Aquela época vinha um grupo de missão lá fora, Estados Unidos, assim. Vinha 40, 50 pessoas, é maior número que a gente. Então a gente alugava 2 ônibus e a gente viajava junto, né? Porque a gente não tinha condição de pagar o ônibus. Então, eles que pagavam tudo e a gente fazia missão junto. E até a gente fazia tradutor, fazia missão junto, a gente andava junto, né? Aí a gente fez uma missão, aquele pastor, assim, sentando com nosso pessoal, assim, um dia, e acho que almoço ou jantar, ele, uma churrascaria. De repente, eu falei assim, a Igreja Água Viva está muito pequena, está difícil, está pagando aluguel, mas vocês têm que levantar, construir uma igreja. Aleluia, né? A gente sabe, mas a gente até mal pagamos aluguel, imagina como que a gente construiu uma igreja. Aí ele deu um envelope. Aqui eu tenho seed money. Em inglês tem essa expressão. Essas pequenas coisas que a gente perdeu, número 2. O milagre é feito por pequenas coisas que o ser humano deixa escapar. Aquelas pequenas coisas. Aqueles 5 pães, 2 peixes. Mas aquele que é semente do milagre. Repita comigo. Semente do milagre. Você acha que milagre acontece assim? Pã! É semente de milagre. Aí ele, tudo bem. Aí em inglês tem essa palavra, chama seed money. Seed é semente. Dinheiro semente. Aí eu falei assim, aqui tem uma oferta seed money.
Falei, tá bom, mas eu fiquei, a igreja é boa, dando ainda oferta para a construção, então eu pensei, né, poxa, quanto tem deve isso? Mas era envelope bem baixa, né? Falei, acho que tem um cheque de... Quando esse, né? Emocional, né? Ainda ele falou, pode abrir. Opa, essas coisas a gente tem que abrir discretamente, não é? Mas abre, todo mundo está aí. Rapaz, abri, o que tem? Baixa, então eu pensei assim, será que nota de $1.000? Tem nota de $1.000. Tá? Ou um cheque, 10 mil, 50 mil, 100 mil, é muita coisa, mas abriu, tinha $2.000. Naquela época, nossa igreja, aluguel era $3.000. Porque naquela época era um por um, tá? Até reais era mais poderoso, 90 centavos para $1 naquela época. Pensei assim, o que esse cara está fazendo? Nem consegui pagar aluguel e levanta a igreja. Com aquele dinheiro que começou a gente fazer oferta, que levantou esta igreja. Essa é pouca coisa. Papai, aqui tem uma água. Mamãe, aqui tem um cafezinho. O irmão, vem aqui, que eu vou dividir meu pãozinho. Você acha que é nada? Acho que não vou fazer. Mas aquele é o quê? Semente do milagre. Ouça quem tem ouvido. Faça quem tem fé. Verá o milagre de Deus. Mas a gente não consegue ver. Mas a gente tem muitas coisas que nos ensinam na Bíblia. Mas eu vou colocar um fato. É 1 Reis, capítulo 18. Aí que fala Elias, seu sofrimento, com seu rei Acabe. Acabe acaba com todo mundo, por chamar Acabe. Se ele não acaba, ele acaba consigo mesmo. É Acabe. Ele estava perseguindo Elias. Elias orou, chorou. Aí que chuva parou durante 3 anos e meio. E agora ele orar, tem que chover. Imagina. Aí ele começou a orar, tendo fé. E ele manda um rapaz que trabalha para ele, e ele não tem nenhum sinal. Ele manda ele 7ª vez. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Vamos ler todo mundo junto? A 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. E Elias ouviu que lá no mar, no alto mar, viu seu rapaz que trabalha para ele, que viu uma nuvendinha que tamanho de o quê? Palma da mão do homem levantou, mas aquele pequena nuvem, já Elias pensava o quê? Grande chuva, grande coisa de Deus está chegando, e sobe, rapaz, avisa rei Acabe que pega a carroça seu, toma cuidado que chuva vai te pegar. Isso está escrito no Tiago também, Tiago 5:17. Elias era homem semelhante a nós. Homem semelhante a quem? A você. Eu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. Quando tem fome, fome. Não é assim? Que ele ia morrer com fome. Tem medo, tem tudo. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses. Não choveu. 18. E orou de novo. Todo mundo junto. O céu deu chuva e te a fez germinar seus frutos. Amém. Não falou aqui, Elias fez isso porque ele era profeta? Estava escrito o quê? Elias o quê? Semelhante a nós. Que ele, qual é a diferença entre Elias e a gente? Ele acredita em pequenas coisas. Que ele consegue enxergar que aquele é semente do milagre. Mas a gente o quê? A gente quer uma anormalidade. Olhando mal, ele, de repente,
tempestade, de repente, pá, terremoto, tsunami. A gente espera a normalidade. Não é assim que acontece. E Jesus Cristo, Ele levantou 5 pães cevada e 2 peixinhos. Ele agradeceu. Eu penso, vocês não estão rindo, eu não estou entendendo vocês, nem Jesus. Quando eu leio esse cenário, eu rio sozinho, né? Que pisada, que palhaçada é essa? Olha, 10.000 pessoas. Levanta marmitex de criança, marmita, 5 pães, 2 peixinhos, e agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus ao Pai, que deu um alimento abundante para todos esses 10.000 pessoas. Nem dá para cheirar. Ele olhou agradecendo. Bênção sobre bênção. Agradeceu. Deus Pai nunca esqueceu a gente. 5 pães, 2 peixinhos. Mas quando a oração terminou, começou a distribuir. Onde estava todo esse pão? Onde estava todo esse peixe? Que alimentou todo mundo. Termino a palavra. Mas é uma coisa que eu nem entendo mesmo. Pouca coisa que eu sei, desculpe, irmãos. A palavra disse, versículo 13, 6:13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços. Porque eles, pedaço de cevada, pão, não era sabor boa, por isso que eles comeram pouco. Não, versículo 12, vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? Quando já estavam, caras comeram mesmo, farto. Eu e Ricardo, em vez de emagrecer na missão, só a gente engordar. Para trabalhar mais, certo? Comeram fartos, fartos. Sobrou. Ah, mas isso é graça de Deus. Milagre, eu vou comer mais. Não come não, vai estourar o estômago. Depois tem que comprar heno para 10.000 pessoas, é coisa complicada. E ainda então Jesus Cristo tem que fazer outro milagre. Comeram fartos, sobraram. E Jesus Cristo disse, não desperdiça nenhum pedaço. Recolhe todos os pedaços. Recolheu, sobrou mais de 12 cestos. Cheio. Quando eu leio esse texto, eu sempre tenho pergunta, né? Isso não está escrito, pessoal, isso é meu pensamento, minha fé. Eu penso, se Jesus Cristo que fez esse milagre, quando ele faz conta que lá tinha 10.000 pessoas, quando ele dá a última pessoa, pão e peixe, tem que terminar. Acabou. Certinho. E não sobrou nada. E todo mundo comeu farto, não sobrou nada. Não é esse milagre? Tem que ser milagre assim. Todo mundo comeram bem. Nossa, como multiplicou certinho. Como que ele conseguiu medir? Mas não, ele deixou sobrar muito. Por quê? Como não desperdiçar, recolheu, todo mundo levando um pouco. Na volta da sua casa, o Jerusalém, viu alguém na rua que passou fome e deu aquele pedaço de pão. Que pão é esse? Sabe esse pão? Esse pão é Jesus que fez milagre. É o que, Jesus? Mas obrigado. Esse pão é multiplicado. Dando um peixinho, come junto com o peixe, senão fica entalado na sua garganta. Come um pouco de peixe também. Pessoa que nunca conheceu e participou do milagre do Senhor, por causa desses homens, mulheres, crianças, até eles saborearam graça. Se você experimentasse a graça de Deus, sua família,
as pessoas que não conhecem bem saborearão o que sobrou de você. Por isso eu detesto quando nossa igreja falta água potável. Chama a igreja Água Viva, não tem água para beber. Eu fico indignado. Chama a igreja Água Viva, sabe, esse me cortou a água dessa região. Eu fico chato. Né? Esse problema é Sabesp, né? Não é nossa culpa, mas fica chato. Deve ter comprado mais água. Jesus Cristo fez sobrar. Por quê? Para que aqueles que não saborearão graça de Deus, bênção de Deus, saboreassem através de sua vida, minha vida. Isso é certíssimo, porque salmista Davi disse, Salmo 23, meu cálice, chegou até a boca? Meu cálice transborda. Aí eu pensei assim, se transbordar, é muito prejuízo, né? Transborda, não dá. Eu pensava assim, não, quando transborda, o que você vai fazer? Coloca outro, mete outro cálice. Se transborda, mete outro cálice. Mete outro cálice. Por causa da sua vida, por causa da nossa igreja, por causa da sua missão, outros vêm. Esse é milagre de Deus. Mas muito pequena, muito pouco. Peças de omba, não da significação. Eu sonho, mesmo que pouca obra, poucas pessoas, eu sonho. Sempre começou assim, milagre de Deus. Sempre bênção de Deus foi assim. Sempre foi assim. Eu vejo as sementes de bênção, cada um de suas vidas. O problema aqui, que adianta eu ver? E você? Acredita? Ou vai falar como Felipe? Não dá, pastor. Muita pouca coisa. É difícil. Pastor, não dá. Tem mais me ter que você não quer? O senhor que coma bem, a gente aguenta. Assim? A minha família, o senhor não sabe. O meu trabalho, o senhor nunca trabalhou. O senhor não sabe meu problema, meu relacionamento. É assim? É assim? Não. Fala por dentro. Cálice da minha vida transborda, Senhor, pela sua graça sobre graça, bênção sobre bênção, misericórdia sobre misericórdia, perdão sobre perdão. Tu és rico em misericórdia, tu és rico em bênção, Senhor. Deus Espírito Santo, abre meus olhos para enxergar semente da bênção de Deus. Oremos.